diálogo para as famílias é algo de tamanha relevância e importância para os adolescentes. O que é, a grande maioria das vezes, que o adolescente tem dificuldade? E aí eu fiz uma pesquisa para poder falar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a nossa série de vídeos sobre a campanha do Setembro Amarelo. Hoje eu venho falar um pouquinho com os adolescentes. Já falamos um pouquinho sobre todo esse trajeto da campanha do Setembro Amarelo, onde eu fui fazendo de forma muito educativa cada vídeo que eu venho mostrando. Mas como eu já falei sobre a questão do adulto, sobre a questão infantil, sobre a importância de vir à terapia, hoje eu pensei em falar diretamente as questões voltadas para os adolescentes. E aí entra muito também a questão familiar, que é algo que eu sempre gosto de bater na tecla. A fase da adolescência, ela é uma fase carregada de transformações. Primeiro porque a gente se vê em um corpo diferente, vai mudando, né, esse corpo, e com esse corpo vai mudando o nosso comportamento. As meninas têm aí a primeira menstruação, tem o aparecimento dos pelos, nos meninos também começam a crescer aquela barba, muitas vezes costumamos falar aquele pulo do gato, era um menininho e de repente virou um rapaz por conta dessas questões hormonais. E isso muitas vezes mexe com a cabeça do adolescente, muitas vezes o adolescente ele não é instruído em casa, e falo principalmente dos meninos. O que é uma crença que muitas vezes passa na cabeça dos responsáveis familiares de meninos? Eles sabem tudo. Muitas vezes é repassada uma cobrança excessiva para as meninas e para os meninos é deixado muito à solto. Mamães, papais, responsáveis familiares, tomem conta dos meninos, conversem com os meninos, eduquem sobre essas mudanças corporais, eduquem sobre essa nova fase. Porque é uma crença vocês acharem que os meninos não precisam saber o que a grande maioria das vezes é colocado só para as meninas. E para as meninas é colocado como? Como uma grande responsabilidade. Olha, você agora vai menstruar, você tem que ter cuidado, porque se você engravidar... Então é colocado muitas coisas de uma forma de pressão. E não é todo adolescente que passa pela fase da adolescência de uma forma tranquila. Cada adolescente vai passar por essa fase de uma forma diferente. Se você já era uma criança tranquila, se você não desenvolveu nenhum problema, pode até ser que na fase da adolescência você chegue a desenvolver, mas se você já era uma criança que você precisava de um olhar, como eu falei no vídeo passado, certamente na adolescência você vai ter algum tipo de problemática. Então, o diálogo para as famílias é algo de tamanha relevância e importância para os adolescentes. O que é, a grande maioria das vezes, que o adolescente tem dificuldade? E aí eu fiz uma pesquisa para poder falar sobre isso aqui com vocês, porque eu atendo adolescentes e porque eu tenho um adolescente em casa. Muitas vezes o adolescente ele tem vergonha de falar o que passa na cabeça dele ou o que ele está sentindo, porque o que é que ele pensa? Como é que a minha mãe e o meu pai vai me interpretar? As questões hoje de sexualidade, nós sabemos que é algo que nem toda vida o adolescente ele tem coragem de falar em casa. Então, muitas vezes, esse adolescente acaba conversando com outras pessoas, acaba vendo na internet, acaba adentrando em coisas e em lugares que não vai ter esse diálogo de alguém conversando com esse adolescente. Infelizmente, também não é todos os familiares que têm uma atenção para o adolescente chegar na terapia. Então, o adolescente sempre diz, que eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei como é que vão me interpretar, eu não sei como é que eles vão reagir quando eu contar determinada coisa que passa na minha cabeça. E aí o adolescente muitas vezes se isola, ou ele acaba conversando só entre os adolescentes, e falta realmente esse apoio e esse diálogo de alguém mais velho, de alguém que passe uma certa segurança para esse adolescente. E aí é onde podem surgir diversos tipos de pensamento, porque se eu penso que eu sou um fracasso, se eu penso que eu sou um peso para a minha família, que a minha família não me aceita, que não gosta de mim, é aí onde mora o perigo. Porque pode sim chegar a se ter pensamentos suicidas e pode ter uma autolesão aí, o adolescente começar a se cortar, a se machucar e a fazer determinadas coisas para tirar essa dor, esse peso, né? Porque ele está querendo falar e ele não é acolhido.
E o que é que a sociedade, a grande maioria das vezes, fala? Ah, isso é falta de P, isso é falta disso. E a gente escuta diversas e diversas coisas. Não crie o seu filho, não crie os seus filhos pensando no que o outro diz, no que aconteceu no passado. Nós precisamos acompanhar a época de agora, nós precisamos dialogar, nós precisamos acolher, nós precisamos entender os nossos adolescentes, para que assim eles consigam falar, né? Eles consigam ter um espaço. Não é você ser amigo do seu filho a ponto dele não respeitar a hierarquia, não é isso que eu estou falando. Podemos ser amigos dos nossos filhos, mas existe sempre uma hierarquia. Os pais estão aqui, o filho está aqui. Quem entende isso, entende a vida. Mas às vezes nem eu como pai entendo isso. E está o meu filho aqui e eu aqui. E aí é onde a gente começa a ver os adoecimentos. É aí onde a gente começa a ver as famílias elas tendo diversas problemáticas, certo? Teria muitas coisas para falar, porque esse mundo da adolescência tem diversas questões, tem diversas etapas. Mas hoje o recado é: acolham os adolescentes, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser amados, eles precisam ter um espaço de fala. Muitas vezes esse espaço é aqui na terapia. Agradeço muito às mães que dizem: Érica, eu não sei lidar. Mas a partir do momento que meu filho começou a ir para terapia, a gente começou a conversar mais, eu comecei a entender mais ele. Porque se eu estou atendendo um adolescente, eu também preciso atender esses pais, eu também preciso conversar com esses pais. Se esses pais não deixam a intervenção acontecer, muitas vezes a terapia pode até acontecer, porque o adolescente ele aprende rápido, porque ele começa a ter sacadas. Mas eu preciso sim do apoio familiar para que essa terapia surta com maior efeito. Tá bom? Então o recado hoje é para vocês adolescentes, todo o meu carinho. Então, tanto adolescente que já passou por aqui e hoje continua comigo, eu tenho um super carinho por ele, pelos pais, pelos responsáveis familiares que de certa forma acreditam, e é por isso que eles vieram até aqui, tá bom? Então vamos juntos nesse Setembro Amarelo, mês de prevenção à vida.